Então nós vamos ler um texto muito conhecido, que está em Romanos 14, 17, onde o apóstolo Paulo disse o seguinte. Paulo disse assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então preste atenção, amado. O que o reino de Deus é? O reino de Deus não está relacionado à comida, à bebida, tá? Se fulano come ou deixa de comer, se fulano bebe ou deixa de beber. O reino de Deus está relacionado a isso. O reino de Deus está relacionado na justiça de Deus na nossa vida, na paz que o Espírito Santo de Deus nos dá e na alegria que o próprio Espírito Santo de Deus nos dá. Então o reino de Deus está relacionado a isso em nós. Mas nós precisamos entender esse assunto, esse ponto. Primeiro, nós precisamos compreender o seguinte: o que é algo oferecido ao ídolo, tá? O que é um sacrifício ao ídolo? Que é disso que nós vamos estar tratando. Pastor Adel, mas as festas juninas não é um sacrifício ao ídolo? Não é algo dedicado ao ídolo? Sim. E o que é um sacrifício ao ídolo? É quando alguém oferece ou dedica, né, a alguma coisa, a honra ou ao nome de determinada entidade, determinada entidade religiosa, vamos dizer assim, uma entidade, melhor dizendo, uma divindade. Quando se dedica ou oferece algo a uma divindade ou a um nome de uma determinada divindade. Nós sabemos que as festas juninas, tudo ali nas festas juninas é oferecido, né, a entidades espirituais, a divindades espirituais. Quando eu digo divindade, nós sabemos, obviamente, só existe uma divindade, só existe um Deus todo-poderoso. Contudo, há muitas divindades, né, no vocábulo popular. Então, queridos, eu quero que vocês entendam primeiro uma coisa. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele trata sobre esse assunto, porque em 1 Coríntios estava acontecendo essa questão, dos irmãos estarem indo ainda ao templo pagão, oferecendo ali sacrifício, aqueles deuses, comendo carnes sacrificadas, comidas sacrificadas. Eu quero que vocês entendam ali um pouco do contexto, do que estava acontecendo ali, para a gente poder aplicar para os nossos dias hoje. Os animais ali, porcos, ovelhas, bois, eles eram mortos. Os ossos dele, a gordura deles eram queimadas, oferecidas àquele determinado ídolo, principalmente ali na região ali de Corinto. E parte daquela carne, elas eram colocadas em espetos, assadas, e dividia-se em partes iguais para as pessoas que estavam ali participando, os seguidores, né, daquele ídolo. Era assim. Outra parte daquela carne, ela era cozida e também dividida para todas as pessoas que estavam ali presentes, sejam eles seguidores ou não, um curioso que estava ali, tá? Uma pessoa que estava ali participando, mesmo que não fosse adepto daquela religião, mas o fato de estar ali, ele podia comer daquela carne, né? Afinal de contas, eles estavam ali prestando um sacrifício àquela divindade que eles depositavam fé. E outra parte dessa carne, eram muitos animais que eles matavam, outra parte dessa carne era levada para casa e ali as pessoas comiam com seus parentes, comiam com seus familiares, convidavam amigos para ir até a sua casa comer, um amigo, um parente, um vizinho, uma pessoa, iam lá e comiam aquela carne. No dia seguinte, eles comiam aquela carne com amigos, familiares também. E também acontecia o seguinte: como era muita carne, para não se estragar, eles vendiam baratinho, né, para os açougues, onde os açougues pegavam aquela carne e iam vender, também num preço mais barato, né? A carne do sacrifício, todo mundo sabia, no dia seguinte, as carnes que estavam lá nos açougues eram as carnes que tinham sido sacrificadas aos ídolos na festa do dia anterior. Estavam ali sendo vendidas mais baratas, né, mais em conta. E ali as pessoas, obviamente, iam para estar ali comprando aquela carne, certo? Então, partindo desse ponto, tá? Nós vamos estar aqui agora falando sobre isso. Primeira coisa que nós temos que saber, querido, é que o ídolo,
o ídolo em si, ele não é absolutamente nada. 1 Coríntios 8, do 4 ao 6, tá? O apóstolo Paulo fala o seguinte: quanto ao comer das coisas sacrificadas ao ídolo, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só Deus. Porque ainda que hajam também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, que é Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então a primeira coisa que nós temos que saber é disso, né? Ou a segunda coisa. A primeira coisa foi o que é um sacrifício ao ídolo, né? E esses relatos históricos que nós colocamos aí dentro do contexto de Coríntios, essa questão da carne sacrificada. E a segunda coisa que nós temos que entender é que o ídolo, querido, ele não é nada. O ídolo, ele não é absolutamente nada. Só existe um Deus, só existe um Senhor. Na verdade, Paulo diz aos próprios Coríntios, no capítulo 11, que aquilo que eles estão sacrificando não é para Deus. Não é para um Deus, não é para uma divindade, para uma entidade realmente, para um Deus realmente. Não, o que eles estão sacrificando são para os demônios. Paulo fala isso claramente. 1 Coríntios capítulo 11. Então o ídolo não é nada, não é absolutamente nada, tá? Na verdade, querido, o que nós podemos compreender claramente é que realmente aquilo que os gentios, né, ali no contexto, mas para nós hoje aqui também no nosso contexto de hoje, aquilo que as pessoas que não conhecem a Deus sacrificam, seja, estamos sacrificando para São João, para São Pedro, as festas juninas e tal, na verdade o que eles sacrificam ali não é para eles, para esses homens, para esses santos de Deus. O que eles sacrificam realmente é para os demônios, né? O que estão sacrificando ali é para os demônios. E o apóstolo Paulo, ele nos aconselha lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, do 14 ao 24, a fugir, né, da idolatria. Ele disse que nós temos que fugir da idolatria, tá? Que não é conveniente que nós pratiquemos a idolatria de maneira alguma, tá? Ele até faz ali ali no capítulo 10 um comparativo em relação à comunhão do corpo de Cristo, tá? A Santa Ceia, né? E também ele faz uma comparação também em relação àquilo que está sendo oferecido lá nas festas pagãs, nas festas daquelas pessoas que não conhecem a Deus. Aí Paulo diz ali que eles estão sacrificando aquelas coisas aos demônios, aos ídolos, e nós, como somos participantes da mesa do Senhor, não deveríamos participar também da mesa dos demônios. Mas enfim, com tudo isso haviam pessoas participando. E nós precisamos compreender, querido, que haviam alguns irmãos, né, que iam para essas festas pagãs, comiam dos sacrifícios, acreditando que o ídolo era de fato alguma coisa. Olha o que é que Paulo diz em 1 Coríntios 8, no verso 7. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisa sacrificada ao ídolo, e a sua consciência sendo fraca, fica contaminada. O que é isso? Aquele crente que se converteu, que veio para a igreja, mas que ainda na mente dele, ele acredita, ele continua achando que aqueles deuses, aquelas divindades que lhes foram apresentadas no passado, elas de fato são reais, elas de fato existem. Tem gente assim na igreja, tinha gente assim na igreja de Corinto. Paulo diz, até agora uns comem com a sua consciência para com o ídolo. Deixa eu dar um exemplo para você aqui, bem prático. Eu, né, Jardel Fernandes, quando eu me converti com a minha esposa, nós éramos muito idólatras. Eu lembro que nós tínhamos ido em Canidé, tinha pego a moto, tinha ido em Canidé, tinha comprado uma imagem, né, de Maria, assim, bem grande mesmo, dava talvez uns 80 centímetros de altura, assim, grandona. E a gente veio e estávamos ali com aquela imagem. Na casa da minha sogra, né? A gente não era casado ainda. A gente estava, aliás, acho que a gente era casado. Não, a gente estava se preparando para casar, né? Nós éramos noivos. E ali compramos ali, colocamos na casa da minha sogra. Havia aquela idolatria, aquele temor, aquela coisa. E quando a gente se converteu, o que é que aconteceu? Quando a gente se converteu, estava conhecendo o evangelho, começando ali engatinhando, conhecer a verdade, o que é que a gente fez? A gente
Deus se revelou para nós, a graça de Deus nos alcançou, Deus abriu o nosso entendimento e mostrou que aquilo era errado, que aquela prática da idolatria era errada, que nós não tínhamos que praticar a idolatria. Aí o que é que acontece? Mas eu ainda tinha a minha consciência para com o ídolo. Eu tive medo de quebrar aquela imagem, eu tive medo de jogar aquela imagem fora. Eu tive medo. Não foi por respeito, não foi por reverência, aquela coisa. Porque hoje, por exemplo, você não vai quebrar uma imagem por causa do respeito que se tem pela religião, mas pela outra religião, mas aquilo para nós não significa absolutamente nada. Ninguém podia pegar a imagem daquela, quebrar, esbagaçar, fazer qualquer, jogar no fogo, não vale absolutamente nada, tá? Pelo respeito a outra religião, né? As religiões que creem naquilo ali, a gente não quebra, pelo menos para as pessoas ver, né? A gente não faz isso, tá? Pode até quebrar escondido e tal, mas para as pessoas ver, não por respeito a outra religião, tá? Mas hoje, para mim, aquela imagem não significa nada. Eu quebro a imagem daquela, faço, se for para se esquecer, né? Pode entender como um ato de desrespeito, enfim, aquela coisa toda, enfim. Então, mas hoje, se fosse para quebrar mais daquela ali, meu irmão, eu quebraria ela facilmente, jogaria no fogo, faria qualquer coisa. Mas, na época não, mesmo convertido, mesmo compreendendo a verdade, mas ainda havia aquele temor para com o ídolo. Então era isso que estava acontecendo em Coríntio. Paulo estava dizendo, olha, há ainda alguns até agora que não têm entendimento. E tem a consciência dele ainda para com o ídolo, que vai lá ainda na festa pagã comer aquela comida sacrificada ao ídolo, como se realmente estivesse oferecendo ao ídolo. Então Paulo disse, nisso eles estão errados. Eles estão contaminando a consciência fraca deles. Porque eles não têm, Paulo mostrando que eles não tinham a fé, não tinham a maturidade, não tinham o conhecimento. Então estavam contaminando a mente deles, tá? Então, querido, a polêmica ali da carta de Paulo aos Coríntios, tá? Ela gira em torno de 3 pontos. 3 pontos. A gente vai entrar na questão da festa junina. Eu estou entrando aqui devagarinho, tá? Então gira em torno de 3 pontos. Primeiro ponto: nós devemos ir aos templos pagãos e comer comida sacrificada aos ídolos? Esse era o primeiro ponto que girava ali aquela discussão lá de 1 Coríntios, tanto no capítulo 8 como no capítulo 11. Nós devemos ou podemos, sim ou não? Nós podemos, sim ou não, ir ao templo pagão, templo dos idólatras, e comer comida sacrificada aos ídolos? Podemos, sim ou não, ir à festa junina, comer comida sacrificada ao ídolo? Podemos, sim ou não, ir ao arraial junino e comer comida sacrificada ao ídolo? Sabe qual foi a resposta de Paulo? Não. Não devemos ir. Mas Paulo ele explica o porquê, tá? Preste atenção, que coisa interessante que Paulo coloca. Tinha irmão indo? Tinha. Mas preste atenção numa coisa do verso 9. Mas vede, ele fala da liberdade que nós temos em Cristo. E ele pede aos irmãos, olha, tenham cuidado para que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Para os fracos. Por quê? Paulo diz o verso 10. Porque se alguém vir a ti, que tem ciência, que tem conhecimento, que sabe que o ídolo não é nada, que sabe que comer a comida sacrificada ao ídolo também não é nada, não pode te contaminar, não pode te fazer mal, não pode te fazer perder a fé. Tu tem essa consciência, tu tem esse entendimento bíblico, tu tem esse conhecimento de Deus, tu sabe que isso não vale nada. Tu podia ir lá no templo pagão, comer comida lá, podia ir na festa junina, comer comida lá. Isso não significa nada, não vale nada, não tem importância alguma, você sabe disso. Mas se alguém te vir a ti, verso 10, que tem esse entendimento, te vir a ti sentado no templo dos ídolos, não será a consciência daquele que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas ao ídolo? Olha o que Paulo está falando. Um irmão fraco, que não tem esse entendimento que você tem, que não tem esse conhecimento que você tem, vê você sentado no templo dos ídolos, comendo comida sacrificada, né? Ele vai ser induzido a comer também. Só que quando ele comer, ele vai se contaminar. Por quê?
Porque você está comendo e sabe que não tem problema, sabe que não é pecado, sabe que não te contamina, sabe que não rouba a tua fé. Mas ele não tem essa consciência. Ele vai ser induzido a comer, e ele vai comer só porque ele viu você comendo, mas ele vai comer com dúvida, vai comer achando que realmente aquilo pode contaminá-lo, ele vai comer achando que realmente aquilo pode tirar a fé dele, que realmente aquilo, ele vai comer achando que realmente aquilo pode prejudicar ele, e ele vai comer com essa dúvida, e então, meu irmão, ele vai ter a consciência dele que é fraca, contaminada. Olha que coisa interessante. E no verso 11 Paulo diz: e pela tua consciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra a consciência dos irmãos e ferindo a sua consciência fraca, você está pecando contra Cristo. Observe que Paulo está dizendo que se eu for a um templo pagão e comer comida sacrificada ao ídolo, eu estarei pecando, não porque eu comi aquela comida sacrificada. Aquela comida não tem poder para me fazer pecar, ou para me contaminar, ou para roubar a minha fé. Mas Paulo diz que eu estarei pecando no sentido de quê? De estar escandalizando o meu irmão que não tem o mesmo entendimento que eu tenho, que não tem a mesma ciência que eu tenho, que não tem a mesma fé que eu tenho. Então ele diz que eu estarei pecando nisso, contra a consciência do meu irmão. Não porque eu estou comendo, porque nós temos que tirar, irmãos, pelo amor de Deus, desmistificar essa coisa. Eu não posso comer carne de porco, senão eu vou pecar. Eu não posso comer a carne cabidela, senão eu vou pecar. Eu não posso comer a comida que foi oferecida lá na terra lá na festa junina, trouxeram um pratinho para mim. Olha, o fulaninho trouxe um pratinho para mim, lá da festa junina, está aqui o pratinho que ele trouxe para me comer, eu não posso comer, porque senão eu vou me contaminar, eu vou pecar, né? Nós temos que tirar isso da nossa mente. Nós temos que tirar isso da nossa mente. Claro que se alguém trouxesse para você comer em casa, sem que ninguém estivesse se escandalizando, claro que você podia comer tranquilamente, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Mas a questão é você ir lá, comer lá, e algum irmão ver isso e se escandalizar. Aí você vai estar pecando, porque você vai estar induzindo o irmão a comer, e ele vai comer e contaminar a mente dele, porque não tem o mesmo conhecimento que você tem. Aí Paulo diz no verso 13, né? Por isso, se a comida escandaliza meu irmão, nunca mais eu vou comer carne, para que o meu irmão não se escandalize. Olha só. Tá? Então Paulo diz que abriria mão até mesmo de comer carne, se isso escandalizasse o irmão dele. Olha a fé de Paulo. Paulo diz: eu não tenho problema nenhum de comer carne, eu não tenho problema nenhum de comer a comida sacrificada aos ídolos. Mas se isso está escandalizando meu irmão, então eu não como mais. Né? Olha o que Paulo está falando. Eu sei que eu posso comer, eu sei que não tem problema eu comer, eu sei que se eu comer eu não vou para o inferno, não vou ser condenado, eu não estou me contaminando, não estou perdendo minha fé, não vou ficar possesso, encapetado, demoniado. Não, eu sei que isso não tem problema nenhum. Mas se meu irmão está se escandalizando, então eu vou parar de comer. Vou parar de comer, ou vou comer quando eu não estiver escandalizando ninguém, ou vou comer quando ninguém estiver vendo, para que ninguém venha se escandalizar. Era isso que ele estava colocando aqui. Tá? Então, posso ir na festa junina, comer as comidas juninas que são sacrificadas aos ídolos? Não, de maneira alguma. Mas você entendeu. Não porque aquela comida vai me contaminar, porque eu pude ir lá e comer de tudo, meu irmão, e voltar com a mesma fé para casa. Não tinha problema nenhum. Mas Paulo está falando de quê aqui? Da questão do escândalo. A questão de pecar contra a consciência fraca de outros irmãos que vão se escandalizar. Então evita. Evita fazer isso. Tá? Não vai fazer, evita fazer isso para que ninguém se escandalize. É isso que ele está falando. Pastor, mas se não tivesse ninguém para se escandalizar, então não tinha problema nenhum. Mas se tem alguém para se escandalizar, então não faz. Se você pudesse fazer o comer, se trouxesse a baleia de São João, sei lá, alguma coisa aí para você comer sem ninguém se escandalizar, não tinha problema nenhum. Mas se é para alguém escandalizar, então não come. Eu estou querendo explicar para você que não é a comida em si, sacrificada ao ídolo, que faz você pecar, mas é o escândalo que o fato de você comer vai causar para outras pessoas. É isso aí que ele está colocando. O segundo ponto em que girava a polêmica da igreja de Corinto era o seguinte: posso comer carne sacrificada aos ídolos sendo comprada no açougue? A resposta de Paulo foi sim.
Ah, pastor, mas aquela carne sacrificada, aquela comida sacrificada, estão vendendo ela em outro lugar, não é mais na festa junina, né? Ali a festa do ídolo lá de Corinto já tinha acabado. No dia seguinte, a mesma comida sacrificada estava sendo vendida no açougue. E ali perguntando, agora lá eu posso comprar e comer? Paulo disse tranquilamente, sem problema nenhum, né? Mas aí você diz, mas então as coisas que estavam sendo oferecidas lá na festa junina ontem, tá? Não consumiram tudo, estão vendendo hoje, estão vendendo lá na lanchonete da Mariazinha, estão vendendo lá na banquinha do Francisquinho, né? Tem problema eu comer? Ele disse não. Olha lá 1 Coríntios 10, 25 e 26. Comei de tudo que se vende no açougue, sem nada perguntar, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então Paulo disse aqui, se for no açougue fazer compra, no dia seguinte vai ter vários tipos de carne lá. Vai ter aquela carne que veio da festa sacrificada ao ídolo de ontem à noite, vai ter outra carne lá que também foi matada ontem, mas não foi sacrificada ao ídolo, tá? Tem outra carne que foi matada hoje, mais fresquinha, enfim. Então quando você chegar no açougue, Paulo está falando, você não pergunte nada. Olha, qual foi a carne sacrificada do ídolo ontem? Qual foi aí? Essa aqui não, quero aquela ali. Paulo já não pergunte nada, você não precisa perguntar nada. Vai no açougue no outro dia, você foi no açougue comprar carne, compre de tudo, sem perguntar nada, por causa da consciência, tá? Porque quando você chegar em casa, que você for comer aquela carne, a sua mulher vai perguntar, meu filho, essa carne é do sacrifício de ontem, sim ou não? Você vai dizer, eu não sei, eu não perguntei, né? Eu não perguntei, eu não sei. Tá? Então pronto, cozinha aí esse negócio, vamos comer. Frita esse negócio aí, assa aí, vamos comer, não tem problema, né? Mas se você tivesse perguntado, e mesmo assim tivesse comprado, aí tivesse chegado em casa, vai que sua mulher tem a mente fraca, né? Ou um amigo que veio comer com você, ele tem a mente fraca, aí você vai, o almoço está pronto, coloca na mesa, aí o amigo vai e pergunta, rapaz, essa carne aqui é do sacrifício de ontem, você comprou no açougue hoje? Foi. E será que ela é do sacrifício de ontem? Aí você ia dizer, não sei, eu não perguntei. Então tudo bem, vamos comer tranquilo. Tá? Mas ele diz que nós temos que comprar de tudo no açougue, comer de tudo, porque a terra do Senhor é a sua plenitude, meu irmão. Tudo pertence ao Senhor. Por quê? Porque exatamente o terceiro ponto da polêmica, ele girava em torno disso. Que se alguém me convidar, agora, alguém me convidou para ir na casa dele, comer, almoçar com ele, né? A carne sacrificada que foi comprada no açougue, eu posso comer essa carne com aquela pessoa que me convidou? Vai que um ímpio, né, um incrédulo, Paulo disse, se um infiel lhe convidar para ir lá comer com ele, né, eu posso comer? Aí Paulo foi e falou o seguinte, depende, mas depende por quê? Veja lá, velho, 1 Coríntios 10, do 27 ao 29. E se algum dos infiéis vos convidar, se quiserem ir, como de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não coma, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? Entendeu o que é que Paulo está falando? Paulo está dizendo, você foi convidado por um infiel, e lá na casa do infiel, ele colocou tudo que é de comida diante de você para você comer. Então ele diz, come tudo sem perguntar. Se foi sacrificado ao ídolo, se não foi. Se foi sacrificado ao demônio, se não tem problema. Coma, ele botou lá, coma à vontade, não tem problema nenhum. A comida não tem um poder de lhe contaminar. Não tem um poder de lhe fazer o mal, nesse sentido espiritual. Pode fazer uma dor de barriga se for uma comida com algum problema, mas a comida não tem um poder de lhe contaminar. Então coma. Se o infiel lhe chamou, coma. Mas se em algum momento você estiver comendo, chegar uma pessoa e disser, ei irmão, o que foi? Essa comida foi sacrificada ao ídolo. Aí Paulo disse, então para de comer. Para de comer por quê? Porque a comida faz mal? É pecado comer aquela comida? Não. Mas para de comer, porque aquele que te advertiu vai se escandalizar se você continuar comendo. Ele diz, para de comer por causa da consciência, não a tua, porque a tua consciência está tranquila, mas pela consciência do outro que está lá, que te avisou que aquela carne é sacrificada. Porque a gente vai dizer, não, mas tem problema não, você continua comendo, o cara está do teu lado lá, pai, escandalizado, olha aí, rapaz, o irmão está comendo essa carne sacrificada, aí o cara fica escandalizado. Então Paulo disse, então para de comer.
Se alguém te advertir, se alguém falar, aí você vai e para de comer naquele momento. Tá? Para de comer naquele momento, porque o camarada está escandalizado. Olha, meu irmão, olha o que é a vida cristã. A vida cristã é isso, é nós renunciarmos coisas que a gente pode fazer. Renunciarmos coisas que a gente tem a liberdade de fazer, simplesmente pelo fato de não escandalizar alguém que está nos observando. Claro que se você pudesse comer, né, sem ninguém escandalizar, como Paulo, se você estiver comendo e ninguém estiver dizendo nada, come à vontade. Tranquilamente, se não está ninguém escandalizando, come, enche a pança, enche a barriga, fica satisfeito. Não tem problema nenhum. Se você pode comer sem escandalizar ninguém, come. Não tem problema. Mas, se alguém chegou e escandalizou, então Paulo diz, para de comer. Tá? Então, é muito interessante isso. Tá? Então, nós podemos perceber que ali na guerra de Corinto, havia pelo menos 2 partidos de crentes. Vamos dizer partidos, né, por conta de uma certa divergência em relação a isso. O primeiro partido que Paulo diz que havia na guerra de Corinto, Paulo chama eles de os fortes, né? Você vê que Paulo chama eles de os fortes. São aqueles que sabiam que o ídolo não é nada, e portanto eles tinham tranquilidade de comer do sacrifício e tudo mais, e sabendo que isso não ia contaminar ele, não ia tirar a fé deles, mas eles tinham um defeito, essa turma de crente maduro. Eles desprezavam os que não comiam. Eles desprezavam os que não comiam. E já o outro partido, né, que é os que Paulo chama de fracos, que achava que se comesse ia ficar contaminado, se comesse ia perder a fé, se escandalizava com os outros que comia. Aí eles tinham um defeito também, esses aqui. Tá? Qual era o defeito deles? Era de se escandalizar com o que estava comendo. Paulo dizia, olha só, Paulo dizia assim, uns irmãos diziam, vocês ficavam zombando, desprezando os irmãos que não comiam. Olha, vocês não comem, nós estamos aqui comendo. Paulo disse que isso está errado. Tudo bem, eles comeram tranquilo, mas eles ficavam zombando de quem não estava comendo, né? E a gente comete isso. Eu confesso, irmão, que às vezes a gente comete isso, mas até para a gente amadurecer com essa palavra aqui. Tá? E os outros que não comiam, talvez se achando mais santo do que os que comiam, né? Porque também isso tem no dia de hoje. Se achando mais santo do que os que comiam. E ficava desprezando, se escandalizando. Olha aí, o cara está comendo, olha aí, está comendo. Hoje tem isso também, está errado. Está errado. Então, Paulo, irmãos, ele diz que nós não temos que ficar julgando uns aos outros por causa dessas coisas. Pelo contrário, Paulo ele nos dá o seguinte conselho. Ele dá, vamos ler aqui um rapidinho aqui, do Romanos 1, a partir do verso 1. Quanto ao que está enfermo na fé, recebeu não em contenda sobre dúvidas. O cara está com dúvida lá, vamos receber ele sem contendas. Porque um crê que pode comer de tudo. Na questão da comida ainda lá, em Romanos também estava tratando sobre isso. Então só um instante, irmão. Então Paulo está dizendo, olha, um crê que pode comer de tudo. Olha que coisa interessante. E outro que é fraco, come apenas legumes. Ora, Paulo diz, o que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, por quê? Porque Deus o recebeu. Deus recebeu, irmão, tem um que pode comer de tudo e come mesmo. Tem outro que é fraco, que a mente é fraca, que não amadureceu na fé, que é legalista, né? Que é religioso, que é cheio de critérios humanos, farisaicos, infelizmente, com a mente fraca, e acha que não pode comer e come legumes. Tá? Mas Paulo diz, irmão, não despreza o que come, nem despreza o que não come. Não fica julgando um ao outro. Se o camarada come, que coma. Se o outro não come, que também não come, e acabou. Por quê? Porque Deus recebeu os dois. Aí Paulo continua dizendo, quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor, para Deus, ele está em pé ou caia. Para Deus, se o caba caiu, é para Deus. Se está em pé, é para Deus. Nós não temos que estar julgando ninguém. Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então, tanto quem come como quem não come, Deus sustenta eles, irmão. Deus sustenta eles, né? Porque a comida e a bebida, essas coisas, não valem nada diante do reino de Deus. Aí diz aqui no verso 5, um faz diferença entre um dia para outro dia, né? Por exemplo, um quer guardar o sábado, outro não guarda, né?
Isso eu estou aplicando aqui para o nosso momento, dia de hoje, até para aquele tempo também, né? Também havia isso lá também. Um faz diferença entre um dia e dia, acho que um dia é mais especial do que o outro, mas outro julga igual todos os dias. Eu, pelo menos, sou desses aqui. Tem irmão que faz diferença entre dia e dia, insiste que tem que guardar o sábado. Já eu sou desse outro grupo aqui, que para mim todos os dias são igual, tanto faz ser sábado como domingo. Eu, para mim, não tenho esse negócio de guardar dia, né? Mas ele diz que cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Cada um esteja seguro em sua própria mente, e não com dúvida. Aí diz no verso 6, aquele que faz caso do dia, né, que insiste em fazer caso de um dia, que quer guardar um dia, ele diz que ele está fazendo para o Senhor, né? E o que não faz caso do dia, que os dias são igual para ele, também está fazendo para o Senhor. Ou seja, tem vários irmãos sabatistas, ou seja, e eles julgam a nós porque nós não guardamos o sábado. Estão errados. Se eles querem guardar o sábado, que guarde. Estão fazendo para o Senhor? Amém. Agora, não nos julgue porque não fazemos. E Paulo está dizendo aqui que nós, que não guardamos o dia, também que fazemos igual todos os dias, no meu caso é esse, para mim, tanto faz sábado como domingo, como segunda, como terça, não tem problema nenhum. Então Paulo está falando isso, ele diz que também faz para o Senhor. Então, ele diz, quem faz caso do dia para o Senhor faz, e quem não faz caso do dia para o Senhor também não faz. Né? O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, porque dá graças a Deus também. Olha que coisa interessante que Paulo está dizendo. Se o irmão está comendo, ele está comendo de tudo, está dando graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque tu é a terra e a plenitude. Eu como de tudo, Senhor, tranquilamente. Tranquilamente. E já o outro não, o Senhor não come de tudo, mas também dá graças a Deus. Então Paulo está dizendo, irmão, que nós temos que respeitar a posição de cada um. O problema é que nós que comemos de tudo, que entendemos que podemos comer de tudo, e pode mesmo, ficamos desprezando os que não comem. E isso está errado. Posso comer de tudo? Posso, mas não preciso desprezar quem não come. Do mesmo jeito o irmão que come. Aliás, o irmão que não come. Se o irmão não come e só quer comer legume ou isso ou aquilo outro, mas não pode comer, acha que não pode comer de tudo, que não coma. Contudo, não me julgue porque eu como. É isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está. Olha que coisa interessante, irmão. Aí a gente às vezes fica colocando um fardo pesado em cima dos outros. Meu irmão, nessa questão de comida, meu filho, cada um viva como quer. Se você quer comer, coma e dê graças a Deus. Se você não quer comer, não coma e também dê graças a Deus. É assim que funciona, é isso que Paulo está falando. Agora chegam uns crentes aí querendo se achar mais santo do que os outros, legalistas, religiosos, porque não come de tudo, tem umas coisas que ele não come, outro porque guarda um dia específico, não, porque esse dia eu não faço nada, eu guardo para o Senhor, e fica julgando os que fazem, né? E como a gente também erra também, né? Em julgar eles porque estão guardando um dia, porque na verdade, infelizmente, né, tem um pessoal que guarda o dia aí, mas faz idolatria pelo dia, não é nem para o Senhor, né? Como eu já vi, e aí realmente é uma coisa errada. Você guardar o dia fazendo idolatria pelo dia, aí está errado. Enfim, mas vamos lá. Ele fala assim, no verso 7, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Se eu estou vivendo e comendo de tudo, né, então estou fazendo isso para o Senhor. Se, em outras palavras, figurativamente falando, né, se eu morro e não quero comer de tudo, para o Senhor também eu estou fazendo. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Porque foi para isso que Cristo morreu e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Claro que Paulo está falando aqui de fato da morte, literalmente, né? Eu apenas usei no sentido figurado, nessa questão de eu dizer que morri porque não estou comendo isso ou aquilo outro, né? Mas Paulo está falando realmente da morte. Então eu estou aonde, meu Deus do céu? No verso de número 10. Mas tu, por que julga teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Olha Paulo repreendendo os dois. Tu que não come de tudo, ou que guarda o sábado, por que é que julga teu irmão que está comendo de tudo e não guarda o sábado? E tu que não guarda o sábado e come de tudo, por que despreza teu irmão?
porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, Cristo irá nos julgar. Então, irmão, se você come de tudo, meu irmão, não despreza o irmão que não come. Se você não quer guardar nem um dia, como eu não quero guardar nem um dia, não despreza o irmão que guarda. E você que guarda o dia, não julga o irmão que não está guardando. Você que não quer comer de tudo, não julga o irmão que come de tudo. Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. De maneira, verso 12, que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o nosso propósito não pôr tropeço e escândalo ao irmão. Então vamos parar de julgar uns aos outros, mas vamos agir, irmãos, com sabedoria. Porque Paulo disse o seguinte, olha, Paulo, verso 14, eu estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imundo. Ou seja, Paulo está dizendo, eu como de tudo, eu sei que nada é imundo. Quando eu era do judaísmo, eu achava que tinha umas coisas que eu podia comer, mas Paulo agora está dizendo, com a mente de Cristo, com tudo que ele aprendeu de Cristo, ele despojou todas as coisas que ele tinha aprendido para aprender de Cristo, e ele diz, agora eu sei que, e estou certo no Senhor Jesus, que nada é impuro em si mesmo, nada é imundo de si mesmo. Eu posso comer de tudo e nada é imundo de si mesmo, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse sim é imundo. Então, se para mim carne de porco não é imunda, eu como tranquilamente. Mas, porque Paulo está dizendo que de fato não é imunda. Mas já para outro irmão, ela é imunda e ele não come. Para ele ela é imunda, para mim não. Então é essa a questão que Paulo está falando. Então, Paulo, ele deixou claro, irmão, que a comida por si só, por si mesma, ela não tem o poder de nos contaminar. Até baseado no que o próprio Jesus disse, né? Lá em Marcos 7, do 15 ao 23, ele diz que nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, seus discípulos interrogaram acerca desta parábola, e ele disse, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior, do coração do homem, saem os maus pensamentos, adultério, fornicação, homicídio, furtos, avareza, maldade, engano, dissoluções, a inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Todos esses males procedem dentro e contaminam o homem. Mas o comer, questão do comer, isso não contamina o homem. Jesus disse que nada do que entra dentro do homem contamina ele. Nada. Tá? Aí vai aquela questão, da carne sufocada. Depois a gente pode... Eu vou estar tratando sobre esse ponto aqui mais, depois eu vou, acho que amanhã mesmo, eu vou voltar de novo aqui ao vivo e vou estar pegando 1 Coríntios 14, ou Romanos 14 também, vou estar falando um pouco mais sobre isso, versículo por versículo, lendo lá, procurando entender com os irmãos. Quem sabe a gente lê também melhor, expositivamente também Romanos 8, Romanos 11, tá? A gente vai fazer isso com calma, tá? Porque houve lá em Atos 15, o primeiro concílio da igreja, concílio de Jerusalém, aquela questão lá de não comer carne sufocada e tal, mas aquilo ali tem um princípio, tá? Não é que a gente não possa comer a galinha cabidela, sei lá, porque vai sempre para aquela questão, irmão, da consciência, essa questão da consciência. Você vê que Paulo, quando ele está falando para Coríntios, está falando para os Coríntios, Paulo diz, tanto para os Coríntios como para os Romanos, não tem problema nenhum comer nada que se vende do açougue. Mesmo porque, presta atenção, lá em Coríntio era uma cidade gentil, pagã. Os animais que eram mortos lá para o abate, para vender a carne, não eram animais abatidos em açougues judaicos. O açougue judaico ele tem uma forma diferente de abater o animal. Ele abate o animal tirando o sangue do animal ainda vivo, tá? Ele primeiro tira o sangue do animal vivo para poder cortar a carne dele, para que o sangue não fique na carne, a carne sufocada. Já em
Coríntio, né? E aqui também, onde a gente mora, onde você mora, todas as carnes, irmãos, os animais são mortos de forma sufocada. De forma sufocada. Então, todos nós comemos carne sufocada. Todos nós comemos carne de animal sufocada, com sangue, né? A carne provavelmente dita com sangue, porque os animais são mortos com sangue dentro deles, sem tirar o sangue antes. A carne sufocada. Então, querido, é isso. Então, mas aí entra aquele princípio, né? Paulo, entenda bem, deixa eu falar aqui, 1 Coríntios, aliás, Atos 15, né? Você vê que Tiago, a igreja escreve isso para os gentios, dizendo para eles se guardar da prostituição, dos ídolos e da carne sufocada e do sangue, né? Que é a mesma coisa. Essa carne sufocada e o sangue é a mesma coisa. É comer o animal morto com o sangue dentro dele. É isso que ele está falando. Não é que o cara vai beber sangue, que ninguém vai beber sangue, ninguém é vampiro, né? É a carne sufocada. Aí eles dão essa orientação para a igreja. Os gentios não comerem carne sufocada, com sangue. Mas você observa que Paulo, ele não toca nesse ponto em momento algum. Quando Paulo está tratando sobre esse assunto, ele podia ter dito aqui. Ele disse, olha, essa carne estão vendendo no açougue, a carne sacrificada, né? Mas também a carne com sangue, carne sufocada, e vocês não podem comer porque é carne sufocada. Paulo poderia ter colocado também esse ponto, mas Paulo não colocou. Por quê? Tá? Por quê? Tanto faz, né? A galinha cabidela, o chouriço, sei lá, qualquer coisa com sangue, tá? Qualquer coisa com sangue, né? A questão lá girava em torno disso. O que estava havendo? Você viu a confusão que chegou lá em Jerusalém, né? Ah, porque os gentios estão se convertendo, eles têm que guardar a lei, porque senão não vai poder haver união entre os judeus e gentios. Então os apóstolos, irmãos, querendo tirar essa barreira para que houvesse comunhão entre os judeus e gentios, porque você sabe que judeu não come com gentil de maneira nenhuma. Você sabe disso, está lá, né? Pedro fala disso lá para Cornélio, não pode comer com gentil de maneira alguma, e a gente sabe disso. Aí o que é que acontece? O que acontece é que eles queriam tirar essa barreira. Não, pelo menos para que os judeus e os gentios possam sentar numa mesa e comer juntos. Então, irmãos, se abstenham da carne sufocada, né, do sangue, desse tipo de alimento, mas no entendimento de quê? De que haver uma união entre judeu e gentio. Você observa ainda, Paulo, ele fala aos Gálatas, aos Efésios, quando Paulo está tratando sobre a questão da transitoriedade da lei, né, falando da questão dessa liberdade que temos em Cristo, Paulo disse que em Antioquia, Pedro estava comendo com gentios, comendo de tudo que o gentio come, sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma. Mas quando chegou os irmãos lá de Jerusalém, ele diz que Pedro parou de comer com o gentio, tudo que o gentio comia, e foi lá se sentar com o judeu e comer só o que o judeu comia. Ou seja, Pedro já tinha esse entendimento. Pedro já sabia que aqui não podia contaminar, e sentou com eles lá para comer. Mas quando chegou os outros judeus, Pedro foi lá, deixou e foi sentar com eles, com medo de escandalizar os irmãos, de causar alguma coisa, e Paulo foi repreender o Pedro, e disse que ele não estava andando corretamente, daquela maneira, daquela forma. Então é uma questão, irmão, de haver unidade, porque é muito claro, nós temos que interpretar a Bíblia, irmão, usando a própria Bíblia. Como é que eu vou dizer que o sangue, ou a carne sufocada, ou o chouriço, ou a galinha cabidela, pode contaminar o homem por si, se o próprio Jesus disse que nada que entra o homem contamina? Se o próprio Paulo disse aqui que a gente pode comer de tudo que se vende no mercado, no açougue, comer tudo sem nada perguntar. Come de tudo sem nada perguntar. Uns comem legume, outros comem de tudo, como eu estava tratando aqui agora. Então nós temos que interpretar a Bíblia, deixar a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Então, se num texto está dizendo que não é para comer sangue, mas no outro diz que não tem problema comer de tudo, que a terra do Senhor é a sua plenitude, que nada que entra no homem contamina o homem, então como é que concilia isso? Poxa vida, então se Jesus disse que pode comer de tudo, nada contamina o homem, que pode comer de tudo que se vende na feira, no açougue, no mercado, se ele vai comer de tudo, for comer na casa de um gentio, de um ímpio, como ele falou lá no capítulo 10, 11, coma de tudo sem nada perguntar, e como é que agora está dizendo que não pode comer carne sufocada, não pode comer o sangue, né? Então como é que é isso? É exatamente nesse princípio. Não é que aquilo vai contaminar, não é que aquele sangue comia o chouriço, a galinha cabidela, sei lá o que for, que aquilo vai contaminar, não é nada disso. O chouriço em si,
A galinha cabidela em si não tem o poder de contaminar o homem, de tirar nossa fé, de nos manchar diante de Deus, nos macular diante de Deus, como qualquer outro tipo de alimento. Como qualquer outro tipo de alimento. Mas o princípio ali é o mesmo, a questão da consciência. Você vê ali um concílio judaico, a igreja que estava reunida ali era judia, tratando de assunto para se relacionar com gentios, tá? Então eles estão procurando ali os melhores meios na questão dos... Aí se um gentio está comendo o sangue, o judeu ia se escandalizar. Aí dizer, não come carne sufocada, não come com sangue. Mas o princípio de quê? O princípio de não escandalizar os judeus. Eu estou interpretando aqui, irmão, respeitando as regras da hermenêutica, os princípios da hermenêutica. Eu não posso ultrapassar por cima dos outros versículos. Se eu disser que não, mas se eu comer o sangue eu vou estar pecando. Não, mas se eu comer o sangue eu vou me contaminar. Então como é que fica o que Jesus falou? Que o homem pode comer de tudo sem se contaminar. Como é que fica o que Paulo falou? Usou um capítulo inteiro do capítulo 8 de 1 Coríntios, quase o capítulo inteiro do capítulo 10, né? O capítulo 11. Boa parte do capítulo 10, a metade do capítulo 10 para falar que a gente pode comer de tudo, não tem problema nenhum, a não ser que eu esteja escandalizando o irmão. Aí eu vou pegar o texto de que não pode comer sangue porque eu vou estar pecando. Irmão, nada, comida nenhuma na face dessa terra tem o poder de me contaminar, de tirar minha fé ou de me macular diante de Deus, a não ser quando eu como escandalizando alguém. Até uma Coca-Cola, se eu tomar, se eu estiver escandalizando alguém, eu tenho que parar de tomar, pelo menos naquele momento, para não escandalizar aquelas pessoas. Como um amigo falou que outro dia teve num estado aqui do Ceará, do Brasil, e aqui ele foi comer uma pizza e ele pediu uma Coca, só que a cultura dos irmãos lá, dos crentes lá, a Coca era pecado, tomar Coca-Cola. E quando ele pediu a Coca, todo mundo olhou para ele e ficou assustado, porque ele pediu, se escandalizou todo mundo. Então quer dizer, então deixa a Coca para lá, irmão. Eu vou tomar Coca quando eu chegar no Ceará de novo, ou quando eu estiver em outro lugar que os irmãos não possam ver, mas aqui eu não posso comer não, porque eu vou escandalizar os irmãos. Aí os irmãos dizem, não, mas traz a Coca aqui que eu vou comer aqui, vou tomar aqui, não tem problema não. E os outros, ele tomando a Coca e os outros escandalizados. Então isso estaria errado. Não que ele estivesse pecando, a Coca ia contaminar ele, mas pelo fato de ele estar escandalizando as pessoas. Então, mesmo assim, né, com essa liberdade que Cristo nos dá, se alguém comer sem fé, duvidando, Paulo diz que ele está pecando, será condenado. Olha Romanos 14, 23, né? Mas aquele que tem dúvida, se comer, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é por fé é pecado. Então, se o camarada tem dúvida, será que isso vai me contaminar mesmo? Será que isso vai tirar minha fé? Será que é pecado mesmo eu comer o chouriço, a galinha cabidela, ou a carne de porco? Será que é pecado eu comer? Meu Deus, eu vou comer, mas eu estou com dúvida. Então ele diz, não come. Não come porque tua consciência é fraca, tu vai se contaminar, e diz que é complicado para você isso. Complicado. Mas se você não tem esse problema, não tem essa dificuldade, se você tem maturidade de entender que aquilo não vale nada, aquilo é só uma comida, vai entrar no vento, depois joga fora, e quer que isso vai me contaminar diante de Deus? Então come, meu irmão. Come, enche a barriga e dá glória a Deus e pronto. É isso. Então, irmão, o certo, para concluir, é que nós temos que fazer tudo para a edificação da igreja. E tudo, tanto para a edificação da igreja, como para a glória de Deus, como para não escandalizar ninguém, nem a nós mesmos, nem a si mesmo, né? Só rapidinho aqui, né, que eu tenho que concluir, eu tenho que resolver umas coisas, eu tenho bastante corre-corre hoje. Mas 1 Coríntios 10, verso 23 e 24, depois o 30 ao 33, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um cuide do que é dos outros. Ou seja, Paulo está dizendo, eu posso tudo. Eu posso tudo. Eu posso até comer de tudo. Mas nem tudo edifica, nem tudo convém. Eu posso comer de tudo? Posso. Mas se um dado momento que eu for comer algo vai escandalizar ninguém, então naquele momento eu não como. Posso comer depois, mas naquele momento não. Tudo me é lícito, mas nem todas as coisas edificam. Então, eu posso comer de tudo, mas se aquilo não vai edificar, vai escandalizar, não vai edificar, então, pelo menos naquele momento eu não vou comer, para não escandalizar. Ele diz, ninguém busca o seu próprio proveito. Não, mas eu vou comer porque eu gosto, ou nem é isso, os irmãos estão aqui escandalizados. Ele diz, não, ninguém busca o seu próprio proveito. Busca o proveito dos outros. Busca dar um bom testemunho, uma boa conduta, tá? Um bom comportamento em Cristo, para não causar escândalo a ninguém. Nem a judeu, nem a grego, nem a igreja de Cristo.
Ele diz aqui no verso 30: e se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo por que dou graça? Portanto, quer comais, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tá? Então, se eu vou comer ou beber alguma coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não dê escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem mesmo à igreja de Cristo. Como também Paulo diz, eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim eles possam ser salvos. Paulo disse, olha, façam como eu faço. Eu sei que eu posso comer de tudo, eu sei que eu posso comer, quer comais, quer bebais, ou seja, eu sei que eu posso comer, eu sei que eu posso beber algumas coisas, mas façam como eu, façam tudo para edificação, para o resgate de vidas, para que as pessoas não venham se escandalizar, para que elas venham ser salvas. Em Romanos 14, do 15 ao 22, rapidinho, ele diz assim, mas se por causa da comida se contestar meu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Então, poxa vida, se por causa da comida meu irmão está se analisando comigo, então eu não vou destruir a obra de Deus por causa da comida. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisso serve a Cristo é agradável a Deus e aceita aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destrua por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo. Tudo é, Paulo, olha, Paulo fala. Meu ponto de vista é igual ao de Paulo. Na verdade, é verdade que tudo é limpo mesmo. Pode comer de tudo sem problema nenhum. Mas mal vá para o homem comer com escândalo. Quando ele usa aqui essa colocação comer com escândalo, ele está falando do cara comer muito, né? Ele está falando da questão do comer com escândalo. Você estou comendo alguma coisa aqui que o meu irmão está aqui do lado escandalizando. Então é mal para o homem isso, né? Isso não é bom. Aí ele vai assim, ó. Bom é não comer carne e nem beber vinho, né? Essa questão do vinho, né, da bebida alcoólica, a gente vai entrar no outro ponto depois. Paulo está dizendo, Paulo quando coloca tudo é limpo, não tem problema nenhum, né? Mas ele diz, não é bom, aliás, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa em que o teu irmão tropeça ou se escandaliza ou se enfraqueça. Se você pode fazer isso sem fazer ele tropeçar ou escandalizar, tudo bem. Mas se for para fazer para alguém se escandalizar ou tropeçar, então ele disse, não é bom fazer. Evita fazer, para que ele não se escandalize. Se você pode fazer sem escandalizar, sem levar ele a tropeçar, faça. Mas ele diz aqui no verso 22, ó, tem tu fé? Tem em ti mesmo, diante de Deus. Ou seja, se você tem essa fé, que pode fazer isso, comer isso, faça, coma, diante de Deus e tenha essa fé. Mas se para fazer, num dado momento que você escandalizar alguém, então bem-aventurado é aquele que não se condena em si mesmo, naquilo que aprova. Se é para fazer para alguém escandalizar, então não faz. Sempre levando esse princípio. Tá? Então, amados, só para concluir, se nós somos fortes, maduros, então não tem problema nenhum em determinado momento a gente deixar de comer algum tipo de alimento, pois não somos escravos nem de bebida nem de comida. 1 Coríntios 8, verso 8 e 9, para concluir, ele diz assim, ó, ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, se não comemos também nada nos falta. Mas a verdade, mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Paulo está falando aqui, irmão, a comida não nos faz agradáveis a Deus. Se você está achando que vai parar de comer determinadas coisas, isso vai lhe tornar agradável a Deus, meu irmão, isso não te faz agradável a Deus. Se você vai se abster de determinadas comidas para se tornar agradável a Deus, Paulo está dizendo, isso não te faz agradável a Deus. A comida não nos faz agradável a Deus. Se nós comemos, irmão, não tem nada demais, você apenas comeu e se satisfez e encheu a barriga. Se nós não comemos, também, se eu não comi também, não estou sentindo falta de nada. Mas isso não tem valor algum diante de Deus. É isso que Paulo está falando. Olha, eu não vou comer isso porque eu sou santo, eu sou mais santo que os outros, eu não vou comer isso. Isso não te torna mais santo diante de Deus. A comida não nos faz agradável a Deus. Se eu como,
Pronto, eu fiquei satisfeito, se eu não comi também, não está faltando nada, e nada, a comida não nos faz agradar a Deus em nada. Mas ele diz, tome cuidado para que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os que são fracos, tá? Porque há pessoas fracas que se escandalizam. Isso nós temos que ter cuidado com isso, tá bom? Porque, meu irmão, nós não somos meros religiosos, tá? Legalistas. Nós somos livres em Cristo, não escravos das coisas desse mundo, tá bom? Porém, nós temos que ter muita cautela, muito cuidado, muita sabedoria em tudo que a gente faz, em tudo que a gente fala, enfim, como a gente vive. Aqui, tá bom, queridos? Então, que essa palavra possa de alguma maneira ter iluminado a mente de vocês. Então, não vá para a festa junina, não vá lá para a festa junina, não vá participar, não vá comer lá, tá bom? Porque isso contamina? Não, mas porque alguém pode ver e se escandalizar com você, tá? Se você pode comer sem ninguém se escandalizar, então coma à vontade, sem problema nenhum. Mas se é para escandalizar, evita, não só na festa junina, como em qualquer outra situação e circunstância. Leve sempre esse princípio com você.